De participação do doutor André ao vivo aqui no programa, como acontece todas as terças-feiras. O doutor André está aqui hoje para falar de um tema importante. Vem para cá, doutor André, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, bom dia a todos. Prazer te receber aqui mais uma semana para a gente falar sobre esse tema, né? Esse tema é importante, assim como os outros, mas esse um pouco mais, né? Porque está ligado à prevenção, né, doutor André? Exatamente, Flaviano, exatamente. A gente vai comentar sobre um tema que, igual você falou, tem a ver com prevenção, tem a ver com os cuidados bucais, né, que o próprio paciente tem que ter, que é com relação a restos de alimento, né, comida que fica escondida entre os dentes, né. Então a gente vai comentar da importância que o paciente tem que prestar atenção na área dos pontos de contato, né, que são as áreas que ficam entre o dente e um outro. Então, muitos casos que o paciente chega no consultório com cárie, com gengivite, com sangramento gengival, desconforto nessas áreas chamadas papilas, é por causa justamente da ausência de limpeza dessas áreas. Claro que existem situações que a gente tem como resolver através de restaurações, através de fazer uma peça. Às vezes a pessoa tem uma peça, a peça está folgada, que a gente aumenta esse espaço aqui trocando a peça do paciente, mas tudo está relacionado o quê? Justamente a restos de alimento que vão ficando aderidos entre os dentes, né? Que são faces proximais, que a gente chama. Pode passar? Então, gente, o que é o ponto de contato? Quando a gente fala assim, o dente tem que ter ponto de contato. A gente usa muito esse termo no consultório. Ponto de contato é justamente a área entre o dente e um outro que encosta para que justamente quando a pessoa vai passar o fio dental, dá inclusive aquele barulhinho de um clique. Então, por que o ponto de contato é importante? Porque se um dente fica muito afastado um do outro, vai começar a acumular muito alimento naquela região. E tem muitos pacientes que têm dificuldade de limpar os dentes, mesmo passando fio dental, de conseguir remover todo aquele resto de alimento. Então, o ponto de contato ele é de suma importância para que se evite que acumule muito alimento entre os dentes. Porque se juntar muito alimento, a gente vai ver vários casos aqui de cárie, de gengivite, de grande desconforto na gengiva por causa daquela quantidade de alimento que vai juntando. Pode passar? Então, gente, olha aqui, ó, repare na ausência de ponto de contato entre os dentes vizinhos. Então, se um paciente tem essas aberturas, né, que são os espaços entre o dente e o outro, toda vez que a pessoa ela vai comer, principalmente vamos supor, alimentos com que adere muito, né, a gente pega muito casos de pessoa que come frango desfiado, carne moída, carne de panela, são alimentos que são muito macios e às vezes acaba acumulando muito. A gente vê muitos pacientes que vão juntando muito resto de alimento nessas áreas. E qual que é o perigo? A gente vai ver casos aqui, cárie, gengivite, a pessoa chega inclusive com a gengiva, que a gengiva fica mais edemaciada. Então, isso pode ocasionar problemas de retenção de resto de alimento, problemas de gengiva, cáries, mau hálito, porque vai juntando muito resto de alimento, a pessoa tem dificuldade de limpar, ou às vezes nem limpa direito, e vai causando esses problemas. Pode passar? Então, o que o fio dental tem que acontecer, gente? Quando a gente fala que o fio dental está passando corretamente, ele tem que travar entre um dente e o outro. Igualzinho nós temos essa imagem aqui, ó. Se o fio dental entra entre um dente e o outro, ele está passando folgado, quer dizer que ali está uma área com um espaçamento maior entre o dente e o outro. E aí, o que acontece? É uma área de retenção de alimento. Então, o fio dental ele tem que passar, né? Claro que isso aqui é uma imagem que foi feita de forma que mostrasse isso, né? O fio dental tem que entrar nessa região, limpar essa área toda. Na hora de voltar com ele, né, ele tem que dar uma travadinha. Se ele trava aqui, quer dizer que quer dizer que existe um ponto de contato bom. E se ele passar muito frouxo, quer dizer que o espaço entre os dentes está muito grande. Pode passar? Aqui, gente, olha um caso aqui para vocês verem. O paciente tem os pontos de contato até bons, só que não tem hábito de passar fio dental. A gente nota que tem resto de alimento, aqui tem resto de alimento, aqui tem resto de alimento, só que é o lugar que está mais problemático. É entre o primeiro premolar e o segundo premolar. Olha a quantidade de alimento que está aderido aqui e o sangramento nessa região. Então, o que aconteceu? O paciente não tem hábito de passar fio dental, vai juntando alimentos, isso aqui pode dar cárie. A gengiva estava extremamente dolorida desse paciente por causa do acúmulo de alimento. A gente nota que ela até está mais edemaciada, está mais aumentada, né? Então, isso aqui é ocasionado pelo acúmulo de alimento. Pode passar?
E tem situações que dá até sangramento, né? Então, isso aqui é um paciente que chegou com um desconforto muito grande, aqui, ó, área de cárie, né? O paciente não tem hábito de passar fio dental, vai juntando alimento, então dá cárie, dá gengivite, dá sangramento, dá mau hálito. A pessoa estava, inclusive, com a litose, era a quantidade de placa que a pessoa tinha, porque não passa fio dental. E, claro, existem situações, quando existe um grande espaçamento entre o dente e o outro, a gente consegue resolver isso aqui fazendo um acréscimo de resina para que o ponto de contato fique mais justinho. Às vezes a pessoa pode ter todos os dentes naturais, a pessoa não tem nenhuma restauração. Se existe um espaçamento maior entre o dente e o outro, o fio dental passa frouxo, ou a gente pede para o paciente colocar aparelho ortodôntico, consegue fechar aquele espaço, ou faz alguma restauração em resina e deixa o ponto de contato mais justo, para evitar situações como essa, né? Que é retração gengival. Então, é uma situação que tem que ser tratada no consultório, não pode deixar a boca dessa forma. Pode passar. E outra situação que acontece espaçamento, né? Mas aqui não é um caso que envolve gengivite, que pode dar algum problema, é o diastema, né? O diastema é um espaço entre o dente e o outro, que está mais relacionado com estética. Então, às vezes tem paciente que chega no consultório perguntando se aqui pode dar algum problema, geralmente não, porque é de fácil higienização, né? Aqui, às vezes o próprio bochecho com água consegue limpar essas áreas, mas por motivo estético, né? Já é uma outra situação, a pessoa prefere tratar, e nós fazemos o fechamento com resina, né? Esse dentinho dele estava mais quebrado, a gente consertou, mas uma situação como essa é mais envolvimento estético, né? Diferente quando tem esse espaçamento nos dentes lá de trás, que pode ocasionar situações como aquela que a gente mostrou anteriormente. Pode passar? Então, gente, em resumo, por que tem que usar o fio dental? Todos esses casos que a gente mostrou aqui é ausência do uso do fio dental, ou porque a pessoa está passando pouco fio dental. O fio dental, além de remover partículas de alimentos entre os dentes, auxilia na redução da placa bacteriana e remoção do biofilme entre os dentes para uma boca mais saudável. Então, quer dizer, a pessoa que não usa fio dental, ela vai ter sempre problema de gengiva, sempre problema de sangramento gengival, pode ter muitas cáries, né? Pode ter muitas cáries entre os dentes, e o uso do fio dental ele é imprescindível, tá, gente? A gente fala que o fio dental tem que ser passado antes da pessoa escovar os dentes, depois escova os dentes, e em alguns casos passa novamente o fio dental. Porque todo mundo tem sempre alguma área na boca que sempre junta mais alimento. E o fio dental vai evitar toda essa situação que a gente comentou. Informações importantes. Como eu disse, gente, o tema hoje é prevenção, né? Exatamente. É por isso que a gente está dizendo aí que o telefone está disponível para sua participação, 9932-6228, 9932-6228. Como você já disse outras vezes, com muita frequência você repete isso, né, André? Uhum. Por isso que a orientação é sempre de 6 em 6 meses procurar um profissional. Né? Exatamente, Flaviano. A gente sempre recomenda todos os casos lá no consultório, que a gente termina qualquer tratamento que a gente faz em boca, a gente sempre remarca o paciente depois de 6 meses, para justamente evitar do paciente ter sequelas, como acontece quando a pessoa procura a primeira vez o consultório. Às vezes a pessoa chega lá no consultório com gengivite, com muita placa bacteriana. A gente está, inclusive, com um caso de uma paciente, uma jovem, que estava usando aparelho ortodôntico. Todos os dentes dela, sem exceção, todos os dentes dela que tinha aparelho, está com cárie. Todos. Por quê? Não tinha uma boa higienização e, associado a isso, a pessoa deixava muito resto de alimento entre os dentes. Então, o que aconteceu? Agora está em uma situação que ela precisa reabilitar todos os dentes e, posteriormente feito isso, a gente vai manter um controle periódico para que se evite juntar esses alimentos e também da cárie, da gengivite. Esse é um mito que existe, né, doutor André? As pessoas acham que por causa do uso do aparelho não é possível fazer uma limpeza, é o contrário, né? Contrário. Você precisa fazer, porque é mais difícil você em casa fazer a limpeza correta, né? Exatamente. Hoje a gente tem alguns aparelhos mais modernos, chama Invisalign, depois um dia até a gente comenta sobre ele aqui. Ele é um aparelho que ele não é aquele aparelho fixo metálico mais. Ele é um sistema de moldeiras que a pessoa vai trocando ela semanalmente, a cada 15 dias, e vai realinhando os dentes. Então, tem muita facilidade em relação à escovação, à higienização. Só quem usa aparelho metálico, que tem a mesma função desse Invisalign, tem a questão de higienizar. Mas isso não é motivo da pessoa não escovar dente, né? A pessoa tem que ter um cuidado redobrado,
fazer mais limpeza no consultório, mais avaliação, porque se deixa acumular, acontece igualzinho esse caso que a gente comentou. A pessoa tá com o aparelho cheio de cárie na boca, depois tem que fazer um tratamento todo nos dentes para retornar na parte de ortodontia. Tem uma idade recomendada, doutor André, para começar essa limpeza, principalmente com a ajuda do profissional em consultório? Olha, a gente recomenda desde a infância, tá? Desde ali quando a criança começa a ter as trocas dentárias, que é por volta de 7, 8 anos de idade, a gente já indica que os pais responsáveis levem a criança ao consultório já para ela ter o hábito de ir ao dentista, né? Então a gente vê casos, às vezes, da pessoa começar a ir ao consultório quando já inteira a idade adulta, tudo, mas o indicado é desde criança, porque a criança já começa a ter contato com o dentista, começa a entender da importância de fazer as limpezas, e muitos casos que a gente pega no consultório, que o primeiro molar, que é esse dente aqui, ele é um dente muito acometido por cárie, por tratamento de canal, às vezes muitas pessoas já têm coroa, é porque é o primeiro dente que erupciona na boca nossa, e ele não tem troca dentária. Esse dente que ele nasce sem ter o dente de leite em cima. Então muitas pessoas começam a ter problemas justamente nesse dente na infância. Eu tenho aqui a dúvida da Joana, lá do bairro Tietê. Ela está dizendo que faz com frequência a limpeza com o fio dental, mas em algumas vezes, né, ocorre sangramento. É normal, doutora? Não é normal. Se ela está tendo sangramento, é porque ela tem que fazer uma limpeza no consultório, tá? Uma limpeza, às vezes, bem feita, porque a gente tem situações que, infelizmente, o paciente vai ao dentista, faz o controle a cada 6 meses. O problema, muitas vezes, é que a limpeza não está sendo bem feita. Então, por exemplo, lá no consultório a gente usa um aparelho chamado ultrassom, ele faz toda a remoção de placa bacteriana que está alojado nessa região que chama colo dentário, entre os dentes, tem que limpar tudo para que a gengiva volte a ficar saudável. Então, às vezes ela está indo ao dentista, porém a limpeza não está sendo bem executada no consultório. Eu tenho a dúvida também do Fernando, né? O palitinho substitui o fio dental? Não, de jeito nenhum. Eu, inclusive, é só para você ver, eu ia colocar uma imagem aqui justamente de um palito de dente. Pra falar com as pessoas assim, não faz isso, né, André? Exatamente, exatamente. A gente ia falar assim, não faz isso. Porque o palito de dente, qual que é o problema? Se a gente olhar para um palito de dente, ele é meio robusto ali na ponta. A gente pensa que é fininho, mas não é não. Se a pessoa fica levando o palito de dente aqui, você começa a traumatizar a papila, que é essa região aqui. Você começa a forçar ela. E outra coisa que a gente nota muito é que começa a abrir o espaço entre um dente e o outro. Eu tive um caso muito antigo de um paciente já mais idoso. Ele tinha mania de passar fio dental entre os dois centrais. O palito encaixava certinho entre os dois dentes. Quer dizer, ele sem querer separou os dois dentes e ficou o espaço certinho daquele palito. E a gente resolveu com resina, deu certo, só que assim, o hábito, aqui a pessoa que tem hábito de ficar passando fio dental pode levar a traumatizar a gengiva e abrir espaço entre os dentes. Gente, e o palitinho, ele foi construído para outra finalidade, né? Você pode olhar lá na caixinha e não fala que é para Não fala que é para isso, é para você pegar petiscos, né? É para você pegar uma Exatamente. azeitona, um palmito, né? As pessoas com o hábito de muitos anos inventaram isso, né? Mas é porque ele traz problemas à saúde, como o André Traz. Mas infelizmente esse hábito já é muito antigo, né? Então, geralmente as pessoas mais velhas têm esse hábito, né? Mas a gente sempre orienta no consultório, gente, palito de dente não foi usado para palitar os dentes, para limpeza dos dentes. O que é usado é o fio dental, que todo mundo encontra em farmácia, né? Drogarias. Por isso que o programa traz sempre essa dica e orientação importante para você. Os contatos do Dr. André estão sempre disponíveis, né? O Dr. André também está sempre disponível para atender você. Só anotar os números que estão aí na tela. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Flaviano. Até a próxima semana. Um abraço geral hoje, viu, gente? Um abraço para todos os telespectadores aqui do programa. E a gente reforça que a entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque sempre serve de orientação também para outras pessoas.